Então, pessoal, estamos aí. Filosofia da Graça. Olha só. E hoje temos um tema assim, muito importante, um conteúdo muito maravilhoso, conteúdo, certamente. Mas a pessoa que a gente está junto dela é muito do nosso coração, não só meu, né? Meu e da Elisa. Né? Então eu quero... Eu não vou entrar em apresentações. Né? Eu vou pedir exatamente para ela se apresentar, Cleusa. Maidana, seja muito bem-vinda, é uma honra. Glória a Deus por esse momento, Cleusa. Sim. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Certamente, Filosofia da Graça está marcado, né, por essa graça, né, que é tão complexa quem está fora entender. Né? Mas eu não vou perder tempo com maiores explicações. Nós vamos iniciar nossa conversa aí. E quem é a Cleusa? De onde veio? Onde é que ela estudou quando jovem? Eu não quero, nesse primeiro momento, entrar direto no conteúdo, mas eu quero conhecer essa pessoa maravilhosa. Eu conheci lá na Montserrat. E a gente achava, assim, quando a gente chegou lá, espetacular quando ela subia e ia falar sobre o Instituto. Mas aquele sorriso era uma coisa muito contagiante, né? Então, a Filosofia da Graça aí agora Cá estamos. Está recebendo aí. Muito obrigado pela tua presença. Tá? Quem é a Cleusa? Então, né? Oi, pessoal. Uma boa tarde a todos que estão conosco ao vivo e que aqueles que vão poder compartilhar e vivenciar esse momento tão especial. E para mim é uma honra estar aqui. A família Maidana agradece muitíssimo esse convite. E a recíproca é verdadeira e é a mesma de estarmos juntos aqui, né? Então, se vocês eram inspirados ao me ver, eu me inspiro ao vê-los também, né? Então, Mari e Elisa, muito obrigada pelo coração de vocês, pela história de vocês. E, gente, nós estávamos conversando antes de entrar ao ar e nós dois já estávamos emocionados aqui. É verdade. As coisas que vêm do coração, elas nos emocionam. E nesta tarde, esse encontro, a gente quer compartilhar o nosso coração com vocês. Então, eu sou toda coração. Quem é a Cleusa, né? Uma discípula de Jesus, apaixonada por Jesus Cristo, achada pela sua graça e misericórdia. E tenho 54 anos, sou casada com o Marcelo Maidana. E temos o Daniel e o Tiago, Daniel de 21 anos e Tiago de 17. E seguimos a nossa fé na Igreja Batista Montserrat, fazemos parte ali, servimos juntamente com a equipe pastoral da nossa congregação e, fora isso, servimos com os nossos dons e talentos. Então, atualmente, eu estou na equipe do Instituto Otto Kepler, é uma organização da sociedade civil, uma ONG, OSC, e amo a causa social. Bom, onde eu estudei, né? A minha formação... Sou graduada em Relações Públicas e Serviço Social. Olha só, ela é da área das relações, gente, que surpresa. Eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que combina Relações Públicas e Serviço Social. Eu não quero te interromper, mas eu vou fazer uma provocação minha, assim, né, que logo que eu cheguei lá na Montserrat, eu fui olhar o Instituto. Sim. E o Instituto atendia escolas, né? Ele não funcionava diretamente, eu acho que no prédio. Tinha uma relação lá na Cristóvão Colombo, algo assim, né? E eu, chegando ali, venho da área da educação, né? O que eu mais queria era dar uma palestra numa escola, mas, né?
assim, enviado pelo Instituto. Agora né, eu estou assim, né, imbuído de um outro objetivo da minha vida, né? Tudo tinha mudado. E foi muito estranho, porque eu estou chegando, muito novo, né? E a gente já quer caminhar, né? E eu nunca fui convidado para dar uma palestra. Não. E aí, não, mas aquilo não me causou mágoa. O que me causou foi o que Deus quer que eu aprenda primeiro. Ele quer que eu seja um aprendiz, tu já está chegando já quer o quê? Né? Depois fiquei sabendo do projeto Sabiá. Lá fui eu pro Márcio. Márcio, eu já dei palestra aí para as escolas lá da ilha, e realmente, na escola municipal, escola estadual, eu ministrava palestra para eles de vez em quando. Projeto Sabiá. Nunca consegui. Nada. Então, eu entendi bem. Deus, primeiro, prepara as pessoas. Eu escuto falar muito, tem que esticar. Tu é um aprendiz. Volta para a tua origem e vai te autodesenvolver. Desculpa eu ter interrompido. Sim. Eu queria colocar isso. E hoje eu acho esses projetos maravilhosos, assim como esse daqui de Gravataí. Sim. E tudo vem de lá. Entendeu? Bom, aí você então fez a graduação de Relações Públicas. Relações Públicas. Você trabalhou em outra área, assim, profissionalmente? Sim, trabalhei. Então, eu era da área privada. E a formação de relações públicas, eu digo assim para as pessoas, eu me vejo em relações públicas até hoje e eu amo a profissão. E como é que eu me vejo na profissão? Na articulação, no contato com as pessoas. E antes de eu imergir para a área social, Mário, eu era da área estratégica de empresa privada. Então, as minhas duas atuações assim na área privada foi de montar estratégia de venda e estratégia de ampliação de mercado. Olha só. Então, era muito bacana. E eu gostava. Então, claro que meta para mim é algo bem presente, sempre, inclusive no meu dia a dia, mas eu acho muito bacana quando a gente tem uma inserção para fazer, um objetivo para atingir e a gente pode pensar e planejar isso e executar. Então, sim, eu era da área privada e a área privada me ensinou muito estratégia e o atingimento dela. Então, isso foi muito bacana. Bom, depois, como é que eu fui parar na causa social, né? Primeiro que meus pais, eles, a vida toda, eu já nasci num lar cristão, e a vida toda, o seu Hamilton e a dona Noemi, um beijo para eles, que eles estão em Vitória, no Espírito Santo, na casa dos meus irmãos, mas eles foram minha inspiração, porque a vida toda meus pais foram muito atentos a ajudar o próximo. Sim. Então, estar ajudando alguém fez parte da nossa vivência de família, eu com os meus 6 irmãos. Então, isso para mim estava sempre muito presente. Onde foi o marco, né, para eu passar um pouquinho do privado, sair da estratégia e pensar o social de forma diferente? Quando eu fui ser servidora pública. E ali, foi um movimento de Deus, naquele momento, de uma oportunidade que surgiu, e eu respondi sim para ela. E ali começou o meu aprofundar na causa social a partir da política pública. Olha só. E ali, assim, eu sou uma pessoa que tem um perfil de que eu aceito desafios e eles não me assustam no sentido de que eu sei que quando Deus me dá uma oportunidade, Ele vai me capacitar. Sim. Então eu digo sim, porque Ele vai estar comigo. E esse sim me possibilitou emergir nesse conhecimento. E isso aconteceu em 2014, 2012, na verdade, 2012 sim. Foi essa mudança, né? E serviço social veio como uma necessidade
de eu aprimorar o meu conhecimento. Sim. Aí já, com 49 num ambiente anos, cristão, sim, você já nasceu no ambiente cristão. já nasci no ambiente cristão. Certo. Tive alegria já de nascer. Certo. Aproveitando assim a sua origem, a sua trajetória, em que momento que apareceu aquele servidor público na tua vida, assim, aquele rapaz, tá? Quando é que chegou aquele, Querido, tá aquele aqui, queridão lá? Então, nós nos conhecemos na igreja, né? Olha só. Nós fazíamos parte da Assembleia de Deus e lá, Sim. então, nós congregávamos. E com 19 anos, bacana. então, eu conheci o meu marido, Marcelo Maidana. Bah. E ali, então, nós casamos, eu com 22, ele Sim. com 22, né? Eu tô olhando pro lado porque ele tá aqui do meu ladinho, mas nós nos conhecemos e depois de orarmos e vemos o que Deus tinha para nós casamos. Mas foi lá, um homem de Deus, eu, uma mulher de Deus, e assim estamos. Algo maravilhoso. Maravilhoso. Uma estrada, uma jornada, um chão percorrido, Sim. que hoje a gente está desfrutando. É verdade. E aí, então... quando eu decidi, na verdade eu compreendi, né, que ali, estando como servidora pública, era um momento marcante que todos vão lembrar, que foram as Olimpíadas, foi a de 2014 que aconteceu e Porto Alegre teve jogos da Copa do Mundo de 2014. Ali aconteceu um fato que marcou também a minha trajetória para o serviço social. Eu, então, servidora da Prefeitura de Porto Alegre, fui incumbida de encontrar instituições sociais que poderiam desenvolver um projeto de prevenção à violência infantil em Porto Alegre, por conta de todo o público que a gente estava recebendo. E isso foi sensacional para mim, porque daí eu fui buscar organizações sociais que pudessem agregar a esse grande momento do nosso país e da nossa cidade, capital gaúcha. Na verdade, Deus está preparando algo muito maravilhoso que virá. E preparando e capacitando alguém para fazer. E aí, então, né, Mário, como tudo comigo vai acontecendo, fui aprendendo, entendendo também que a gente não cai na graça das pessoas. O Deus que habita em nós é que faz a gente cair na graça das pessoas. Sim. Então, eu me sinto muito abençoada por Deus, porque aquele momento em Porto Alegre, para nossa cidade, nós tivemos instituições sociais que fizeram um trabalho belíssimo de prevenção à violência infantil. Então, ali eu fui compreendendo o quanto aprender seria importante para essa área. Eu já era voluntária de projeto social. Toda a vida eu acho uma honra para eu ser voluntária. E eu digo assim para as pessoas, e o meu convite tu quer ficar saudável? Te engaja numa causa social. Ofereça da tua semana 1 hora por semana e faça algo em algum lugar. Isso vai te fazer muito bem, muito melhor que remédio. Nossa. Então, porque é remédio para o coração, né, Mário? Rejuvenescimento. Rejuvenescimento. E aí eu continuei. Então, depois da Prefeitura de Porto Alegre, antes disso, deixa eu te contar uma coisa. Em 2004, eu me formei em Relações Públicas, bem tarde, eu demorei para me formar. Mas o meu estágio nas relações públicas, um dos estágios é na área de pública. E o meu estágio foi na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, eu tive minha primeira vivência como relações públicas. Então, foi muito bacana. Precisa exercer mesmo? Foi. E foi bem especial, porque lá eu estava com relações públicas. O ambiente é propício, claro. Mas ali eu já me inseri, né, nesse contexto público. Não. Depois, servidora da Prefeitura de Porto Alegre, depois na Assembleia Legislativa, que foi outro momento muito significativo para mim. Então, assim, esses lugares que eu fui vivenciando, eles me permitiram conhecer a política pública e legislação. Então, assim, eu uni, aproveitando esse momento, né, eu uni o aprendizado. Então, eu fui buscando o aprendizado. E
Em 2018, surgiu então na nossa querida congregação que nós participamos, Igreja Batista Monte Serrat, a oportunidade então de estar ali para a organização do Instituto Monte Serrat, que eu tive a honra de poder servir ali e dar o meu melhor e servir com dom e talento que Deus deu. Foi muito maravilhoso. Foi bem especial, né? Foi porque eu estava fora, a gente está fora do Instituto, está na igreja, mas vendo assim, exatamente observando aquele movimento que só cresceu. E que muitas vezes ajudou realmente a cidade, com muitos eventos, algo participativo muito forte, né? Sim, até porque, né, Mário, se nós formos pensar, uma instituição social, ela existe para dar conta, para responder a uma demanda, né? Sim. E nós somos o chamado terceiro setor, então nós cooperamos para o que o primeiro setor, que é o governo, ele precisa dar conta para todos nós cidadãos, né? Claro. Então, quando a gente se coloca nesse campo, terceiro setor, eu e tu, cidadãos comuns e todos nós, podemos fazer algo, contribuir com um projeto, com algo, para que a sociedade como um todo ganhe. Sim. O governo ele vai continuar fazendo seu papel, ele tem a sua obrigatoriedade para nos amparar e nos responder em relação ao serviço e às políticas públicas que estão nas legislações, claro, na legislação. E nós, enquanto terceiro setor, cooperamos com isso. Então, quando vai acontecer a tua palestra, no momento, eu sei que não... Fiz a colocação. Não, mas olha... Nem estou preparado. Não, mas olha, eu sou aprendiz que nem tu, né? Tipo assim. Mas o que eu quero dizer assim, que pessoas como tu e como eu têm muito para contribuir. Porque o que tu fez, muitas pessoas fazem, Mário, nos múltiplos projetos sociais. Eu tenho a graça de conhecer muitos projetos, muitas instituições e muitas pessoas chegam até nós. O que nos falta muitas vezes, né? E pegando sim a tua fala, porque muitas pessoas se encontraram contigo nesse sentido, assim, mas eu também já me ofereci, mas nunca teve oportunidade. Por quê? Porque nós temos o amor, nós somos incendiados no coração a fazer o bem ao próximo. Claro. E tudo começa assim. E várias congregações, elas iniciam com projetos assim, o coração. E tem tudo a ver com Jesus. E graças a Deus por isso. Quando nós vemos para fora, nós temos ali então, para ampliar essa nossa atuação, nós precisamos nos organizar como instituição. E aí vem essa organização. Então, o que acontece? Entendi. Muitas vezes nós nos procuramos, nos identificamos com um projeto social e vamos até lá. E já aconteceu comigo, o que aconteceu contigo, de dizer, conta comigo se precisar e tal e tal. Porém, tu concluiu muito bem, assim, não era o tempo, não era a hora. E é fato. E é fato. Agora, a gente sabe que é importante termos pessoas como tu, pessoas com conhecimento específico para agregarem aos nossos projetos. Então, ter uma pessoa como tu ou outras áreas aqui que contemplam é muito necessário e abençoador para a execução dos nossos projetos sociais no campo. Porque eu não tenho a especificidade que tu tens. Logo, a tua fala só colabora com a promoção da transformação da vida de alguém. Seja num projeto de criança e adolescente, de idoso, do adulto, enfim, né? Então, eu acredito que passa muito por isso, né? O momento da instituição, a organização dos seus projetos e a amplitude que ela tem. Mas, porque eu entrei nesse assunto, né? Em que momento que mudou a minha chave? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Economia do Reino. Economia do Reino, de Mateus Ortega.
Esse livro aqui, gente, eu li ele e trouxe, pedi para o meu amigo Mário Coisa boa. para poder falar para vocês um Lógico. pouquinho, porque o Marcelo apresenta 4 perfis de doadores, né? Se eu estiver pulando história, tu me fala, Mário. Então, esse livro, ele colaborou muitíssimo para mim, ampliando a minha compreensão no campo da área social, né? Ele vai apresentar os tipos de doadores, Mário. E aqui ele vai falar sobre o perfil doador, moderado, transformador e abnegado. E qual o caminho, qual o dom que cada um tem. Perfil moderado. O doador. Transformador. Abnegado. E doador. Olha que interessante. O doador tem o dom, o caminho dele é a generosidade e tem o dom de contribuição. O moderado tem o caminho da mordomia e tem o dom da administração. O transformador tem o caminho da justiça e o dom da misericórdia. E o abnegado tem o caminho da dependência e o dom do serviço. Todos nós estamos aqui dentro. Todos. Cada um está num perfil ou 2, mas não interessa. Ele está aí, nesse contexto. Sim, todos. E aí, isso mudou a forma com que eu ia e que vou e que receberei todas as pessoas. Porque todas as pessoas que nos procuram nos nossos projetos sociais, nas nossas instituições, elas vêm porque se identificaram com a causa e são movidas pelo coração. E cabe então a mim compreender aquele coração e não desmotivá-lo, mas valorizá-lo. Então o doador, ele dá com o coração. O moderado, ele dá com a razão. O transformador dá para mudar. Ele tem esse anseio. O abnegado dá para renunciar. Bom, o que aconteceu a partir da leitura desse livro? Eu comecei a receber todas as pessoas, respeitando e considerando o dom e o perfil. Sem dúvida. E aí, não escapa ninguém. Aproveitar a pessoa na sua área, na sua capacitação, naquilo que mais ela vai dar. Exatamente. Até porque, né, Mário, se a gente pensar, antes de tu conhecer Jesus, sim, já tinha o professor Mário, filósofo, tinha dentro de si o desejo de ajudar. Sem dúvida. Então, tu conheceu alguém na tua vida que não tivesse isso no seu coração? Não. Eu também não. Todos nós temos. Então, conhecer esse perfil tem tudo a ver com Jesus, porque Jesus não desamparava e não desconsiderava ninguém. Então, de jeito nenhum. Tem tudo a ver com a filosofia do reino. Muito. Bom, disso, eu vou compartilhar com vocês rapidamente o que um homem que é Agur escreveu em Provérbios. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desconsiderando assim o nome do meu Deus. Olha que profundo, né, Mário? E aí ele fala, a oração de Agur é semelhante à que Cristo nos ensinou. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele pede para Deus o pão de cada dia, em vez de dar-nos muitos grãos para enchermos os nossos celeiros. É muito verdade isso. Muito. E aí o nosso pai disse que daria coisas boas. E o nosso pai dá coisas boas. E a palavra do Senhor nos diz assim, ó, eu vou prover o necessário para ti. Então, nessa dependência é o caminho. Atuando no social, fazendo um dia de cada vez, sim, o melhor que eu posso fazer. A partir do meu dom, na dependência do Senhor, inspirada pela palavra de Deus e olhando o que o nosso Jesus fez na terra. Entendi. E aí eu ando. As demandas, como é que elas chegam? Como
Como é que é feito isso? Então, bom, te contei um pouquinho, né, que atualmente, então, Maravilhoso. encerrei a minha jornada no Instituto Montserrat, o que eu agradeço muitíssimo, Pastor Tércio e toda a equipe pastoral, foi uma grande vivência para mim, que nós entregamos ali a instituição robusta, sólida, abençoada, É e verdade. hoje segue com outra gestão, abençoando o reino. E aí, então, o que eu vou fazer? Gente, o que eu descobri nessa jornada, né? E muitos amigos que estão nos assistindo, que vão assistir depois, ao longo da minha vida, Mário, desde o tempo da prefeitura, eu ajudo pessoas. Então, lá na prefeitura, lá eu já atendia pessoas que não sabiam como organizar, como escrever um estatuto, como buscar registro nos conselhos municipais. Isso é fundamental, é muito importante. E é como uma empresa, né? Então, desde lá, Mário, eu ajudo pessoas. E aí, o que eu vejo, né? É a nossa cidade de Porto Alegre, Gravataí, porque nós temos projetos sociais que eu atendo em Gravataí também, Claro, aqui na tua sim, cidade. sim. O que a gente vê são instituições, projetos sociais crescendo com sustentabilidade, com organização, com planejamento e avançando. Quem ganha com isso? A sociedade e a comunidade. A comunidade cresce. Sim, todos nós crescemos. Então, quando ali na jornada do Instituto Montserrat, quando eu terminei, eu entendi que o projeto que Deus tem para a minha vida é continuar potencializando instituições sociais. Então, teve uma amiga que eu compartilhando o projeto, e eu disse para ela, receber um convite para assumir uma organização social de criança e adolescente, atendi ali 150 crianças e tal, e eu disse para essa amiga, eu disse, não pro teu convite, porque eu não vejo 150 crianças, eu vejo 10 mil crianças. Eu vejo 5 mil ONGs, 10 mil ONGs, e eu não posso aceitar o teu convite. E então, ela ouviu o projeto. Então, hoje, as demandas, né? As demandas, elas vêm e elas chegam e continuam chegando. O fato de ver projetos sociais, instituições sociais que não estão organizadas de forma institucional e não estão aptas para captação de recursos. E então, assim, né? Uma fala que eu fazia no tempo que eu estava no Instituto Montserrat. Uma ONG, ela não para por falta de demanda, ela para por falta de recurso, ela para por falta de recursos financeiros ou recursos humanos. Então, é fundamental nós temos um projeto, termos clareza de que esse projeto, para ele ser sustentável, nós vamos passar pelos passos do planejamento e da organização. Então, as demandas são, Cleusa, temos um projeto, e muitos já estão fazendo, porque iniciam em igrejas, inicia na comunidade, 2 ou 3 que se juntam, a gente está dando alimento, fazendo isso aqui e tal. É assim mesmo que começa, mas nós não precisamos permanecer assim. Para nós crescermos, vai ser necessário a organização, o planejamento e a estruturação. Então, princípio básico. Princípio básico, e eu digo para as pessoas, uma instituição social é igual a uma empresa. Ela precisa se organizar, ela precisa ter seu estatuto, ela precisa buscar os seus registros nos conselhos municipais, estadual e federal, e ela precisa ter o seu projeto escrito e realizá-lo, porque isso gera organização, isso é uma organização. Essa organização jurídica, ela é muito complexa. Precisa não só de experiência, mas de conhecimento. Sim. Para chegar lá. Aqui, agora eu vou fazer com a tua permissão, eu vou fazer um pagamento aqui, né? Porque o nosso podcast ele está aqui com o apoio do Cindy Lojas. O Cindy Lojas é o sindicato dos lojistas aqui de Gravataí. Nós temos no Cindy Lojas, por exemplo, sim, tem, né,
vários departamentos e tem aqui o Sindimulher, que são várias mulheres, empresárias, de diversas atuações, né? Que se organizam, que querem e quando tem algo relevante para a cidade, elas sempre estão na ponta. É incrível o trabalho dela. Que lindo. Uma dessas demandas, eu posso encaminhar aí para você? Pode. Como é que funciona? Então, pode encaminhar e a gente escuta, né? A gente escuta para Sim, identificar, né? para identificar. Pode Certo. encaminhar. E parabéns ao Cindy Lojas de Gravataí pela abertura, assim, por te dar esse espaço e através de ti nós termos esse alcance. Não tem dúvida, então, nem é através de mim. Na verdade, o presidente José Rosa é um homem muito aberto, sensível às questões da comunidade e ele tem algo assim muito a ver com o Instituto, que é a ação. Sim. O presidente José Rosa ele não é um homem de ouvir e depois encaminhar. Não, ele é de agir, de fazer. Sim. Né? Então, por isso que várias demandas aqui, em setores, nem vou citar, porque senão fica um sem falar. Né? Sim. Mas é muita coisa que o Cindy Lojas atende, faz, realiza, vai atrás, ajuda, né? Contribui, exatamente porque tem uma liderança aberta e forte para isso, né? Direcionada para isso aí. E aí tu pensar assim, né? Olha quantas empresas, quantas lojas alcançam o Cindy Lojas, né? Sim. Então, eu sempre falo em relação ao engajamento, porque quando uma empresa se engaja, faz muita diferença para nós que estamos na ponta. Claro. E agora, recentemente, nós passamos o episódio das enchentes e nós estávamos nas enchentes e quero aqui aproveitar esse espaço e agradecer ao Instituto Passos, a Igreja Passo da Areia, porque o Instituto Otto Kepler, que é a instituição que eu faço parte, ali nós utilizamos o prédio da Igreja Batista Passo da Areia para abrirmos um abrigo e logo em seguida nós tivemos que evacuar o prédio em função da água e abrimos para um CD e ficamos com o centro de distribuição até junho. E pensa, Mário, que em um mês aquele CD pequeno, mas com muitas pessoas engajadas, nós alcançamos mais de 70 mil pessoas em um mês. Então, assim, como estarmos juntos faz muita diferença. E estarmos juntos é o lema de uma instituição social, porque nós não fazemos nada sozinhos. O Instituto Otto Kepler, hoje, eu mostrei antes, gente, para o Mário, esse livro aqui. Otto Kepler? Kepler. Tudo a ver com Gravataí? Tudo a ver. Por que, Mário? Eu tive alunos aqui, não, da família Kepler. Sim. Mas principalmente da instituição. Eu creio que nasceu aqui em Gravataí até. Né? Então, tudo a ver. O Otto Kepler, né? O nome, então, da nossa organização é Instituto Otto Kepler. Esse livro aqui, Forjados pelo Fogo, a organizadora é Astrid Kepler-Nitzig, a nossa atual presidente. E eu estava comentando antes ali, pessoal, com o Mário, Sim. que esse mês nós estamos no bicentenário da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Isso então, mesmo. trazê-la aqui é trazer a história do Rio Grande do Sul, o quanto dúvida. A colonização alemã nossa irmã contribuiu querida para o nosso estado. Meu Deus, quanto esse casal ajudou e ajuda. Ajuda em Gravataí, ajuda o estado do Rio Grande do Sul. Sim, fora. eu sei disso. Então, nós é uma forma de honrar o legado deste empresário, um homem de Deus, um pai de família, e a Astrid é filha caçula dele. E a gente tem tido o privilégio, então, de estar no Instituto Otto Kepler, que tem o objetivo de atender projetos sociais e instituições sociais. Essas coisas são importantes. Olha só, eu conheço
Astrid, a gente está... Desfruta Sim. Né, do mesmo teto lá, né? Ela e o seu Nossa Ari igreja, são pessoas muito ela e o especiais, um casal Ari, maravilhoso. meu Deus, casal maravilhoso. E eu não tinha esse conhecimento que ela era Kepler. Então, Não falar tinha. um pouquinho aqui, né, do Instituto e da importância, né? Deve falar. Então, assim, quando a gente é uma organização social, popularmente conhecida como ONG, então o Instituto Otto Kepler, ele tem 4 eixos de atuação, que é desenvolvimento, aceleração, seremos uma incubadora social, negócio social, e o desenvolvimento está para potencializar e organizar projetos sociais e instituições sociais. E nós já agradecemos a todos que têm estado conosco. Hoje nós já atendemos instituições em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. De junho até julho já passaram mais de 30 instituições por nós. Então, claro que com a rede, com a Instagram, com Facebook, com tudo isso, né, facilita muito a nossa atuação. Então, nós temos mentorias, assessoria e consultoria e os atendimentos. E tem um grupo que eu quero dar um abraço, que é a Rede Cidadã, que ele existe há algum tempo já, mas que ali nós congregamos só terceiro setor, pessoas que estão ou com projetos sociais ou já têm as suas instituições sociais. Rede Cidadã. Rede Cidadã é um dos projetos do Instituto Otto Kepler, que é para conexão de projetos sociais. Então, meu abraço a todos que estão na Rede Cidadã com a gente aí. Maravilhosa. A Filosofia da Graça se sente assim, muito honrada e feliz em citar. E nós gostaríamos de trazer aqui pessoas também relacionadas aí. Bom, e as demandas, né? Vou pegar um pouquinho esse gancho. Claro. Cleusa, o que pode ser necessário? Por que alguém procuraria vocês, né, a equipe? Então, quando tem um projeto social acontecendo e as pessoas então elas percebem o crescimento desse projeto a partir do público. Porque na medida em que a gente vai executando um projeto, ele vai ficando conhecido. Então as pessoas vão se engajando, tem um projeto social lá, vai lá, porque atende bem e tal. Então, a partir disso, a gente tem, então, um projeto que pode começar a sua organização. Por enquanto, a gente não está falando de CNPJ, não está falando de nada. Só pessoas do bem que se unem para fazer o bem. Tá tudo bem. Porém, esse crescimento vai exigir, para que ele continue crescendo, vai ser importante, né? Melhor dizendo, vai ser importante a organização. Lógico. E a organização vai começar. Vamos organizar esse projeto, escrever esse projeto, e o primeiro documento vai ser o Estatuto Social, para então nascer a instituição jurídica. A partir do CNPJ, a partir do Estatuto, tem o CNPJ, e a partir com esses 2 documentos, começa então a jornada dessa organização social. E aí, então, nós fazemos todo esse processo. Bom, vou dizer para vocês assim que eu sou apaixonada e essa paixão me faz me emocionar toda vez que a gente vê esse aprendizado concretizando através das pessoas que ouvem, que nós compartilhamos, quando elas executam. E aconteceu um fato essa semana, bem fresquinho, Mário. Nós estávamos num atendimento e a demanda é escrita do projeto para buscar a certificação no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Essa instituição social, então, está aqui conosco e a gente está fazendo o assessoramento. E nós demos uma tarefa para o responsável. E ele respondeu a tarefa. E à medida que a gente foi evoluindo no atendimento, e tu já deve ter vivenciado isso como professor, quando vem a clareza do aprendizado e aquela pessoa compreende aquilo e ela colabora. E eu e a minha colega, a Ana,
nos emocionamos. Sim. Porque a gente viu ali que ele continua executando o projeto, mas agora ele está entendendo, ele está escrevendo, ele está adequando a legislação, ele está crescendo. Ele cresce, a instituição cresce. Claro. E isso me emociona, porque o conhecimento não tem valor. Não dá para dizer quanto vale o teu conhecimento. Sim. Igual ao meu, igual ao de cada um de nós aqui, né? Mas o conhecimento, quando ele se torna concreto, factível, ele é extraordinário. E foi isso que a gente viu essa semana. E é isso que eu tenho o privilégio. Nós temos, o Instituto Otto Kepler tem o privilégio de ver. Então eu vejo aí, filosoficamente, a palavra mudança. Quando a coisa acontece. Né? Existe no processo educativo aqui, tentar fazer uma relação, porque isso me toca. Desculpa. Existe uma diferença entre entender e aprender. Isso é muito interessante, porque o professor entra na aula, explica a matéria e depois pergunta: entenderam? É óbvio que a resposta é sim, entendemos. Tá? E aí ele faz uma segunda pergunta: dúvidas? Quem tem dúvida? E ninguém tem dúvida. Né? E aí vai para a área da compreensão, porque olha, na minha turma ninguém tem dúvida. E erroneamente as pessoas pensam que aprenderam, porque quando chegou na prova, muitas questões não são respondidas. Porque entender está na área da compreensão. A dúvida está na área da mudança. E quando tu entendeu a lógica da explicação. Agora, como falou Platão, né? Aprender e mudar, resumindo assim, assassinando um pouco a teoria. Né? Uma criança, quando ela aprende a subir no sofá, ela muda a partir dali. Então, o que acontece com algo que chega e que tem um plano, né? Quantas pessoas têm um plano de uma ONG, etc., mas não sai, não vai, porque falta o mento, e aí para mim é o cerne. Mento é uma palavra grega que significa mente. Qual a diferença da mente para o cérebro? Ou, quando é que a mente é cérebro? Quando o cérebro entra em ação. O cérebro é o órgão, ele é o órgão físico, ele está ali, pronto. Mas quando ele entra em ação, é mente. Então, a palavra conhecer é aquele entender. O conhecer, ele fica na teoria. Eu conheço. Agora, para que aquilo se realize, é necessário que esse conhecer se transforme em conhecimento, que é a ação de fazer o conhecer. Que maravilhoso. Entende? Então, nós temos aí exatamente a concretude de um projeto no qual você cita aí a felicidade dele, está aqui, vai sair, qual é o passo? Foi o mento, a mente, a ação, ela foi feita. E a ação é a transformação, é a mudança. Este é o real processo de aprendizagem. Aprender é mudar. Aprender não é entender. Bom, então já... Continuamos. Eu já adotei essa frase para mim. Tem tudo a ver com a gente. Mas sim, evidente. E é interessante, claro, Mário, porque tu estava falando, eu estava aqui absorvendo, né? E é muito bom estar ao vivo contigo, porque a gente poder olhar, te ver, falar. E tem muito a ver, porque assim, ó, o que nós, enquanto instituição social, desejamos
promover a mudança. Nós acreditamos na transformação. E porque nós acreditamos na transformação, as nossas ações são coerentes. Sim. Devem ser coerentes. Claro. E para que melhor nós impactemos a sociedade, é necessário estarmos organizados. E organização, a organização, ela passa por essa escrita, e essa escrita, ela tem que ser bem escrita. Evidente. Para ser Esse é o plano. Para ser executada. Tem que haver o plano. Tem que haver o plano. Mas o plano não acontece. Quantas vezes a gente tem um plano para 2024 e ele não vem? Por quê? Porque falta aumento. Falta aumento. O plano precisa ser transformado em planejamento. Agora vem escrito o que eu vou fazer em agosto, em setembro, em outubro. A ação, o aumento, transforma o plano. E tem uma coisa maravilhosa que acontece, porque se tem um planejamento, tem organização, nós não estamos atrasados, não. Sim. Assim, nós temos um planejamento. Nós estamos nesse tempo com a nossa equipe do Instituto Otto Kepler, diretoria, conselho fiscal, conselho consultivo, nessa etapa que nós planejamos e agora nós estamos executando. Então, hoje pela manhã, eu conversava com a nossa presidente, assim, trocando mensagem, dizendo assim, essa etapa, ela é para acontecer até o final desse ano. Ponto. O que nós estamos fazendo para quando chegar em dezembro, esta ação está concluída? Lógico. Nós estamos trabalhando, executando o que nós escrevemos e planejamos. Exatamente. Mas a grande dimensão aí, pelo menos eu estou muito feliz em observar, é a capacitação que Deus está proporcionando e a direção dele aí, porque pela minha experiência, certo? Quantas instituições que foram criadas e não continuaram, ou que pararam ao longo do tempo. Por quê? E é aí que eu vejo até a presença de Deus na tua pessoa. Porque agora não vem só o planejamento, nem a organização. Entra o aspecto mais importante, que é a identidade dessa ONG, dessa instituição, através do jurídico, do CNPJ, de como chegar lá, de como fazer. Sim. E eu vejo que o que a sociedade precisa, muito mais, é saber como fazer. Isso aí. Sim. Transformar esse fazer. Ai, que maravilha. Deus seja louvado. Aí a gente ama fazer isso. Desse programa. Eu sei, eu sei. E assim, né? Pensando que quantas pessoas que estão conosco agora e que vão nos assistir já passaram pela seguinte pergunta: eu quero muito doar, como é que eu faço? Sim. Aí a pessoa diz assim: não, a gente não tem conta bancária. Não, a gente ainda não tem o Fundo Criança. Não, também não temos o Fundo Idoso. Também não temos, não temos. Isto limita a sustentabilidade do projeto. Não tem dúvida. Porque ele não tem estrutura, ele não se organizou para a captação de recurso. Então, isto é uma das nossas atuações em falar, em trazer a importância de nascer uma instituição social já organizada e já pensando na sustentabilidade. Então, empresas que vão nos ouvir serão muito bem-vindas, porque nós somos uma instituição social que vai preparar as instituições sociais para receber o seu recurso. Então, continuem, porque nós vamos alavancar no estado do Rio Grande do Sul e fora, porque a gente já está em Cuiabá, sim, claro. nós vamos alavancar o terceiro setor e organizá-lo a fim de que ele possa, e que as empresas possam, que a sociedade civil como geral possa contribuir de forma mais efetiva para a sustentabilidade e ampliação dos projetos sociais que estão aqui, que estão na tua vila, que estão no teu bairro, que estão perto do Cindy Lojas. Como é que esse projeto fica conhecido? Como é que ele se dá a conhecer? O Instituto, né? Então, nós temos estamos no Instagram, IOK Social. Esta aqui é uma ferramenta. Essa aqui, ó. Neste momento, eu peço
por favor, de quem está nos assistindo, fazer os seus 4 movimentos. Faça os seus 4 movimentos, né? Em prol da filosofia da graça. Curtir, comentar, compartilhar e, principal, inscrever-se. Inscreva-se na filosofia da graça, porque está nos ajudando a criar uma maior visualização. É uma das ferramentas que também a gente quer, mas como é que é feito isso? Vocês visitam empresas também? Sim, nós visitamos empresas, nós visitamos muitas organizações sociais. Então, quando as empresas abrem para nós, a gente vai até lá, apresenta o nosso projeto. Então, até foi interessante que na semana passada uma empresa fez contato comigo e aí disse, nós estamos procurando um projeto para famílias especiais e outro para criança e adolescente. E eu, então, prontamente disse, claro, nós vamos buscar, indicar algum, né? Porque o nosso público final do Instituto Otto Kepler são as instituições sociais. Então, eu disse para a empresa, olha, você pode doar para nós e nós vamos potencializar isso. Porque hoje nós estamos mentoreando e assessorando instituições sociais que executam projetos para esses públicos. Então, a empresa pode doar para nós e vai alcançar várias instituições. Claro. Ou não, ela me pede assim, Cleusa, me indica uma instituição social para eu passar essa doação. Também fazemos isso. Então, está sendo muito bacana, porque quando a empresa fala isso para mim, eu vou buscar uma instituição social. E na Rede Cidadã, e ao longo da jornada, claro que a gente vai recebendo contatos e isso vai aumentando o nosso leque. Então, o Instituto Otto Kepler ele também vai ser o canal de captação e para captação de recursos. Tem que passar por nós? Nem sempre, porque às vezes Mário Sá está no coração dele que ele quer doar para uma instituição, reservou ali um valor, mas ele não sabe qual. Pode ligar para o Instituto Otto Kepler. Instituto Otto Kepler, pensei em doar para esse público. Tu tem alguma ONG que precisa? O Instituto Otto Kepler vai te indicar. Então, esse é um caminho. E o outro caminho é investir, mandando recurso mesmo lá para o nosso Pix e a gente, então, poder fazer essa administração. Bom, Cleusa, no que vocês vão usar esse recurso? É uma boa pergunta. Ótima porque pergunta. A gente não vai ter projeto social para distribuir lanche, por exemplo. Não, porque os nossos públicos são ONGs. Então, Mário, nós estamos com um ousado e abençoado projeto para 2025, que é poder fazer os nossos editais. Então, o que é edital, né? É a gente poder ter um recurso substancial e, a partir desse recurso, abrir um edital para ONGs, para instituições sociais, para injetar recurso financeiro para elas executarem projetos. Isso é ousado, porque realmente a gente está falando aí na casa de 500 mil, e aí a gente pode fazer menos, podemos, mas a gente quer ser ousado mesmo, porque as coisas de Deus, elas são ousadas, elas perpassam a nossa mente, e tipo assim, hoje vocês têm? Não, hoje a gente não tem, mas a gente vai ter. Daqui a pouco a gente vai ter. Com Jesus não acontece nada pequeno. Eu tive uma experiência com ele, desculpa. Não, para, por favor. Tive uma experiência muito importante para a minha conversão, quando eu... a filosofia lida com a arte, né? A Elisa, ela é professora de letras, fonoaudióloga, mas letras lida com a arte. Então se encontram dois aí que gostam da arte. Né? O teatro para nós é muito importante. E a gente pôde fazer uma experiência lá na igreja. E aí eu entendi, participando efetivamente do teatro lá na Montserrat, como Zaqueu, ali
eu pude experienciar, né, o que se passou com ele. Não foi nada pequeno. E eu fiquei pensando, Jesus chegando em Gravataí, e ele vai almoçar na casa de quem, né? Qual será a autoridade? Porque todo mundo vai querer, né? Tem uma lista de autoridades e tal, né? E ele diz, eu vou almoçar na casa daquele cara que era não era aceito, né? Que tinha uma atividade ilícita, etc. E aí Jesus, pois olha, eu vou estar contigo na tua casa. Vou lá na tua casa. E ele foi. Só que quando ele saiu de lá, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Então, isso aí, numa leitura, parece pequeno. Examinando, aprofundando a experiência, olha o que aconteceu daquilo ali, né? Então, isso aqui não parece pequeno, porque é uma necessidade. Eu não conheço outra instituição que faça isso, não tenho acesso, de exatamente se dedicar e lidar com as ONGs. Uhum. Elas estão lá na base, fazendo, mas elas necessitam de direção, de orientação para que elas continuem. Isso. Né? Bom, existe um conselho fiscal aí? Como é que Sim. tem essa parte? Agora eu estou... Alguém porque a gente está aqui também para informar. Alguém tem uma demanda e evidentemente que não conhece, tem uma dúvida quanto a isso. Eu vou apoiar, né? Vou direcionar né? Uma relação lá, um fator econômico lá, um dinheiro. Uhum. Tá. Como é que é feito isso? Então, quando tem a gente chama isso, né, de doação financeira. Sim. Eu vou pegar o que aconteceu no CD Passo da Areia, que o Instituto Otto Kepler fez parceria com o Instituto Passos. Sim. Então, ali, nós temos o estatuto, a ata, CNPJ, a conta bancária, projeto. Então, a partir disso, nós temos a conta bancária, que esse recurso pode ser colocado nessa conta. E, a partir disso, a instituição realizar o seu projeto. Por vezes, a instituição pode ter mais de um projeto, Mário, que é o nosso caso. Nós temos 4 projetos dentro do Instituto Otto Kepler. Então, às vezes, a pessoa se identifica com um projeto. Cleusa, quero mandar o recurso para a execução desse projeto X aqui. Uhum. Então, a gente recebe o recurso e aloca naquela subconta, digamos assim, né, para executar. É fundamental uma prática que se chama transparência, que tem tudo a ver com o nosso Deus, que tem tudo a ver com o nosso Jesus. Prestação tem a ver com a nossa instituição Montserrat. Tudo. Então, quando o Instituto Otto Kepler atende as instituições, os projetos, a gente já fala, e quem está conosco aqui no podcast vai nos ver depois. Essa é uma fala recorrente minha para quem eu converso sempre. A importância de ter, a partir do projeto, a gente não se perde, porque entra o recurso, eu sei quanto precisa e eu sei como eu preciso utilizar aquele recurso. Claro. Então, a partir disso, fica tudo mais leve. Certo. O problema está quando nós não estamos organizados. Entra o recurso e a gente vai usando, quando vai ver. E isso prejudica a saúde financeira e da instituição. Claro. Então, os recursos eles podem vir para nós, e como eu falei antes, né? No caso dessa empresa, eu indiquei uma instituição social, porque ela queria doar para um público que nós não temos execução de projeto. Então, fiz direto, pode ligar para essa instituição, mandar o recurso para essa instituição, que tu vai estar abençoando. Como doação. Agora, claro, né, Mário, assim, eu digo para as pessoas que eu não vejo ninguém concorrente conosco, eu nunca vi. E nem quando eu estava
no Instituto Montserrat. E eu acho que por isso que tantos queridos, eu não ganho parceiro de missão, ganho amigo de missão. E graças a Deus por isso, porque eu digo e entendo assim, né? Sim. Eu não vou estar aqui num projeto social em Gravataí com vocês. Deus colocou vocês aqui, sabe? Então assim lá na Conde Social, que tem um projeto social, lá no Sarandi, na ICF, enfim, em diversos lugares. Então, qual é a nossa alegria? Eu vou dizer no plural, né? Colocando todos nós. O que nos alegra é saber e ver que ali onde nós estamos tem um projeto social organizado, uma instituição social organizada, promovendo a transformação social, ou seja, aquelas pessoas são iguais a nós. Jesus via todos nós iguais. Então, ali naquele bairro tem um projeto que faz muito bem, faz a diferença. Então, ele está no lugar certo. Eu não preciso de concorrente. Lá tem alguém fazendo e pode fazer o mesmo projeto, pode fazer o mesmo projeto, porque eu não vou alcançar aquelas pessoas, mas aquele projeto que está ali vai. Sim. Ai, olha que lindo isso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Bom, aqui no Filosofia da Graça não é combinado, porque é um bate-papo. Eu vou te pedir uma história. Estou dando assim um segundo assim para você pensar, mas quem sabe? Não, se não tiver, não tem problema. Assim, eu gostaria de ouvir uma história boa, uma história positiva de algum sucesso em alguma instituição, algo que aconteceu de bom aí. Deve ter muitas. Tem muitas histórias, tem muitas histórias. O que vem agora de primeiro aí na tua mente? Uma. Vem. E eu vou contar uma de hoje, né? Olha só, eu hoje? Vou contar uma de hoje e depois eu vou contar uma que eu vivenciei. Ótimo. Não, primeiro eu vou contar a que eu vivenciei. Vou contar uma coisa para vocês. Nós tínhamos... trabalhava em Porto Alegre e então a gente deixava o carro na Estação Fátima. E perto da minha casa tinha uma ONG, que tem até hoje. E então eu fui ajudar. E eu era voluntária dessa ONG só para o bazar que eles realizavam uma vez a cada 3 meses. Então eu era voluntária, sim. Especificamente para aquela ação daquela instituição. Maravilhoso. Aí uma vez eu visitando, indo preparar, porque eu era o caixa o meu voluntariado era ser caixa, e a assistente social perguntando ali das crianças e tal, ela disse assim para mim: Cleusa, eu não posso nem te dar atenção hoje, porque eu tenho que correr para buscar 5 crianças que estão no outro projeto social fazendo jiu-jitsu. E então a gente vai de ônibus, porque não tem, então eu levo e busco. E eu imediatamente disse assim: não, mas eu estou de carro, eu vou lá e eu busco contigo. Tá, beleza, foi lá e buscou, tá. E eu fui, e era relativamente perto, mas tinha que pegar o ônibus. Sabe qual foi a oportunidade que deu? As crianças iam 2 vezes por semana ali. Eu saía do meu trabalho, pegava o carro na estação, ia buscar as crianças lá no jiu-jitsu e largava na ONG. Quanto tempo me levava isso? A mais na minha vida? 20 minutos. Então, muitas vezes, eu e tu podemos fazer a diferença num projeto social para uma atividade só. Mas vai fazer muita diferença para a instituição social. E eu fazia isso. Então, tinha carro, estava no caminho da minha casa, eu ia lá, buscava, largava as crianças. Esse é o primeiro fato inspirador. Espero que inspire. Mas evidente. O segundo, nós, na Jornada das Enchentes, nós fizemos uma parceria com uma congregação que estava a 300 metros do prédio que nós estávamos com o nosso CD ali, Instituto Passos, Instituto Altos Kepler, e no prédio da Passo da Areia. A 300 metros está o prédio da Igreja Cristã Filadélfia. E nas enchentes, nós vimos uma
uma oportunidade. E então, naquele CD, nós atendimos instituições sociais e abrigos familiares, e não pessoa física. O que a gente fez? Nós fomos, chamamos o pastor e dizemos: pastor, vamos fechar uma parceria. O senhor fica com as roupas e nós ficamos com os outros itens. E o senhor atende o público, as pessoas que estão batendo na porta. Sim. E a gente, então, lhe ajuda com os outros itens, cesta básica e tal. Fizemos uma parceria. Sim. Aí tiramos as roupas do nosso local e colocamos lá. E deu super certo. E o que aconteceu? Quando nós temos alguém do nosso lado ou uma instituição social, sim, faz muito sentido a gente fazer parceria. Claro. E tanto esse CD do Passo da Areia quanto a ICF tiveram êxito porque nós nos unimos. E a partir da nossa união, o nosso alcance potencializou muito. A ICF não ficava sem, claro, e aí Deus foi mandando outras doações, sim, não saía só dali. Claro. E nós, recebendo doações, potencializando o alcance para as instituições e abrigos familiares. Isso aí. Quando nós nos unimos, Mário, é verdade, tudo fica melhor e o nosso alcance fica maior. Fica melhor, mas nós somos... a nossa origem é a dependência, o ser mais dependente. Evidente. Que coisa maravilhosa. Então tem tudo a ver com conexão, né? Tudo. Então a conexão faz muito sentido para o Instituto Otto Kepler. Claro. Tem uma sede física, assim? Tem. É? Temos, nós estamos localizados no prédio FK, no Jardim Europa, bem pertinho, frente a Iguatemi. Sim. Ali Deus nos deu a nossa sala, então ela está ficando pronta. Até a semana que vem a gente vai estar lá, a gente vai te convidar para ir lá, para conhecer. Muito obrigado. Claro, vamos trazer aqui. Nossa sede é bem pequenininha, mas um lugar muito aconchegante. Ele te abraça, ele vai te abraçar se for nos visitar. O tamanho não me interessa, interessa lá, né? O coração é muito grande. Nós vamos convidar, trazer a Astrid. Sim. Aqui você está intimado para vir junto. Ok. Tá? Vamos fazer um episódio especial, porque também a vida deles, né? Eu vim conhecê-los aqui na Montserrat, mas eu sei histórias deles anterior. Assim, eu vou deixar para quando eles estiverem aqui. Sim. Assim, para a gente conversar. A gente se encaminhando ali para o final da nossa conversa. Eu sempre tenho uma perguntinha queima-roupa, assim, que eu gosto, assim, uma coisinha. Vamos lá, vamos ver. Né? Um sonho da Cleusa. Um sonho. Agora eu me emocionei. Um sonho. Esse sonho a gente vai visualizar aqui. Ele vai se realizar. Vai sim. Porque o nosso Deus é Deus de ação, de realização. Nada depois que eu o conheci ficou no ar. As coisas estão indo, caminhando. Bom, um sonho, né? Que nenhum projeto social pare, que em qualquer lugar que for, menor ou interior ou capital, qualquer lugar que tenha projetos sociais sólidos, sustentáveis e que através dos projetos sociais Jesus chegue, porque quando Jesus chega, projeto social tem tudo a ver com Jesus. A essência dele era alcançar os necessitados. Então, e a palavra diz que toda vez que nós recebemos alguém, acolhemos alguém que necessita de algo, Jesus fala que a mim me acolheste. Então, tem tudo a ver com ele. Então,
o meu sonho é que todos os projetos sociais estejam organizados com equipes capacitadas, que cresçam e que eles possam ser sustentáveis. Não combina, comigo não combina Sim. a escassez num projeto social, porque o nosso Deus é Deus de riqueza. Então, quando eu vejo um projeto social na escassez, dói muito meu coração, porque o nosso Deus é rico. E a riqueza, eu aprendi que a riqueza ela passa por essa organização. Talvez por isso que Deus me preparou para hoje fazer essa parte de estar junto às instituições sociais, porque eu vejo Jesus nelas e creio que Jesus é manifestado, o amor Sim. dele, a essência dele é manifestada através de um projeto social. Então, o meu sonho é ver que no nosso país, um país de tanta desigualdade social, Meu de Deus. tanta desvalorização humana, Sim. os projetos sociais possam fazer a diferença verdade. no nosso país. Sim. Eu estava conversando com o meu querido Maidana hoje, dizendo assim, o governo ele tem o seu papel, o terceiro setor tem o seu papel. Claro. Então que o terceiro setor Sim. seja um potencial para a transformação social nos lugares onde nós estamos. E será. Sem dúvida E alguma, eu será. tenho certeza, porque quando Jesus alcançou o coração da Cleusa, e a gente estava ali no início do culto, e ela vinha informar os índices, os números, eles eram incrivelmente altos. Só cresce, né, Mário? Só cresce. Só cresce. O teu testemunho nos ensina diariamente. A segunda e última pergunta aí. Vamos falar um pouquinho da Cleusa, mãe. Ai, A mãe Cleusa. Agora vou chamar mais, né? Olha, o que dizer, né? Bom, eu amo ser mãe, eu fico... Eu conheço Cleusa. eu fico muito, assim, surpresa com Deus ter me abençoado com a maternidade. E oro diariamente pelos meus filhos, eles são grandes homens de Deus, se tornarão grandes sacerdotes do reino de Deus. E para mim é um grande privilégio, ao mesmo tempo, com temor, a responsabilidade de ser mãe, mas no temor ao Senhor eu posso seguir um dia de cada vez, né? Amando, influenciando, ensinando, e oro pelas minhas noras, porque Deus vai me dar noras, então eu terei a experiência, né, de ser mãe emprestada de mulheres. Mas é maravilhoso ser mãe. Eu já estou enxergando isso, porque aconteceu comigo. Tu vivenciou essa realidade, eu daqui a pouco. Eu estou vivenciando. Então, formar o caráter, agregar a formação de caráter do Daniel e do Tiago tem sido uma grande bênção. Eles são filhos maravilhosos, com dons já claros, e tem sido uma grande alegria, assim, ver e já poder ver o legado sendo construído e os valores do reino implantados no coração deles. Tem sido uma grande bênção. É verdade. Comigo aconteceu, vejo 68 anos, e eu não tive oportunidade. Aliás, eu tive todas as oportunidades e eu escolhi não crer na época. Isso é uma escolha. Não foi algo que me aconteceu e eu aceitei. Eu não falei de Deus nem de Jesus para nenhum filho meu. Né? E hoje eu tenho a graça, né, de todos estarem casados com pessoas da igreja. Né? Isso é uma bênção muito grande que Deus nos dá. Evidentemente que é imerecida, e por ser imerecida a gente chama de graça. Sim. Exatamente isso. Para encerrar, eu estou lembrando aqui
de algo que tem a ver. Em João 17, eu li ali, versículo 11 e 12, quando Jesus prepara os seus discípulos e ele diz que está chegando o dia, eu vou e vai ficar a missão com vocês. Vocês vão continuar. Me parece que ali no versículo 12 ele fala que a sua missão é a proteção. Eu vou proteger para que tudo continue. E essa proteção ela vem de várias maneiras. De eu estar com ele, porque eu estou com ele, ele me protege. Mas o principal de tudo, a oração. E eu sei que tu é uma mulher de oração. E a oração é a maior proteção que Deus nos ensinou. Certo? Certo. Eu quero agradecer, assim, sobremaneira, em primeiro lugar, a Deus por ter estado aqui com a gente, né? Que esse eco de Jesus se propague, porque nós nascemos para isso. E eu me sinto muito amado por ele, muito. E sem ter amado antes. Então eu quero ali que tu te despeça aí, Filosofia da Graça. Nós vamos encerrar o nosso... Que especial, né, Mário? Quando a gente é achado por Deus. Ele sempre te esperou, ele sempre nos espera. E é maravilhoso ter um Deus que nos espera com os braços abertos. Sim. E não tem tempo atrasado para o nosso Pai, tem o tempo certo para o nosso Pai. E Ele vai nos receber com um abraço. Obrigada por corajosamente, né? Porque eu digo, a coragem faz parte, a gente precisa ser corajoso para tomar decisões e para ter iniciativas. Sim. Então, nada acontece sem que a gente tome a iniciativa de algo, Claro. né? E tu fizeste o início e tu tá no podcast, tu tá fazendo podcast, então assim, ó, isso é uma coragem. Então tu vai ampliar e o meu desejo é que Deus amplie a tua tenda e que Amém. tu chegue a muitas pessoas, milhares de pessoas. Os teus alunos vão poder acessar e ver o quanto o Mário Sá ficou melhor ainda, muito melhor que o filósofo. Sim. Porque agora ele tem o conhecimento. O conhecimento a gente não perde, por isso que é um bem tão valioso. Então Uma agora vez adquirido, é teu. E agora tu pode ampliar isso na perspectiva do Criador, aquele que criou a filosofia, inclusive, né? Então, meu agradecimento a ti por essa oportunidade. Seguimos nossos caminhos com os nossos dons, apaixonados pelo que fazemos. Juntos. E eu quero encerrar esse tempo compartilhando o que eu li pela manhã hoje. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que eu amo essa palavra, é Filipenses 4:19, e com essa convicção eu sigo um dia de cada vez. Ele suprirá todas as necessidades. E eu digo assim para o pessoal das organizações: olha, gente, eu estou orando por vocês. E eu oro mesmo, gente. Eu oro, peço, Deus abençoa, Senhor, supre as necessidades. Claro. E o nosso Deus suprirá as nossas necessidades, porque Ele prometeu. Então, muito obrigada por essa tarde tão maravilhosa, tão especial. Muito bom, mesmo. E seguimos juntos. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigada. A gente pode orar. Claro. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigado. A gente não tem ideia do alcance que vai ter, Senhor, mas Tu sabes, Pai. Como tudo que a gente faz aqui, a gente consegue ter as percepções no nível da terra. Mas Tu és aquele que abre muito além da terra. Então nós te pedimos, Senhor, que Tu
leves esse programa e os outros e esse projeto, Senhor, aonde Tu queres, Pai. E que vidas sejam impactadas, Senhor, na perspectiva humana, terrena, mas com o Teu sobrenatural sobre elas. Amém. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada pelo técnico aqui, que esteve aqui conosco, e agora pelo momento com o Marcelo, que seja muito bênção e inspiração. Amém. Muito obrigado.